amigos do canal Coração Cruz Maltino. Eu sou o Maicon e estou dando início a mais um giro de notícias depois de um longo tempo parado aqui no canal Coração Cruz Maltino. Você que gosta aqui do conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu likezinho, um comentário, uma crítica, uma sugestão, uma opinião, uma zoeira, desde que seja respeitosa. A gente aceita, a gente responde, a gente acha muito bacana a interação de vocês aqui com o canal, beleza? Bom, dia de Campeonato Brasileiro, quinta rodada do primeiro turno. Já passou um bom tempo aí desde que eu parei de fazer uns vídeos aí, vida um pouco agarrada de trabalho, tô reformando casa, então não tô com tempo muito para canal, mas eu tô tentando agora voltar aí em definitivo aqui pro canal para trazer as informações do nosso Vasco para você. Mas dessa vez não vou ficar aqui enfeitando com slide, essas coisas, mais direto no assunto, trazendo a informação. Você que quer, quero ver essa informação, onde tá? Eu vou deixar aqui na parte de baixo aqui da descrição do canal, tá? O site, onde foi buscada a informação, para trazer para vocês, deixar todo mundo informado em primeira mão, beleza? Bom, Vasco e Flamengo, clássico. Decidi voltar logo num clássico. Arriscado? Arriscado, mas eu gosto do entretenimento, seja para vitória, para derrota, para empate. A gente ganhando, espero eu que ganhando, para encerrar um longo jejum em cima do Flamengo, que está sendo sofrido ganhar do Flamengo ultimamente. Mas acredito que hoje vai dar tudo certo para uma vitória do nosso Vasco, jogo que acontece no Maracanã. Esperava acontecer em São Januário. Dois torcedores entraram na justiça para que o jogo acontecesse em São Januário. A liminar foi concedida pela juíza, porém Pedrinho formalizou um acordo com o Flamengo e com o Fluminense para que alguns jogos acontecessem no Maracanã. E esse jogo foi decidido por acontecer com o mando de campo do Vasco lá no Maracanã, 50% de cada equipe lá no Maracanã. Ingressos caros. O público não está comparecendo da forma que a gente gostaria que fosse, mas assim, dou razão ao público porque o ingresso está muito caro. Você pagar, vou falar mais da torcida do Vasco, R$ 120 para você comparecer para ver o time da forma que está jogando, ainda mais nesses últimos 25 anos aí, tá caro, não vale a pena. A gente não está tendo o retorno esportivo merecido que a torcida merece, que a grandeza do Vasco merece. Então você pagar R$ 120 para entrar no Maracanã, você que gosta de tomar uma cervejinha, tomar uma Coca-Cola, ou que seja, ou com outro refrigerante, uma água que seja, uma comida, tá caro lá dentro. Ainda mais se você for com família, mais caro ainda. Então não tem condições. Aí você pensa, pô, já que tá tudo caro, vou recorrer ao plano de sócio-torcedor. Aí você olha para o plano de sócio-torcedor, tá mais caro ainda. Mais complicado ainda. Então você não tem muito para onde correr. O torcedor do Vasco está sofrido em todos os meios, seja comprando ingressos, seja comprando produtos do Vasco, seja comprando sócio torcedor, seja comprando ingresso sem ser sócio torcedor. Não está valendo a pena. O que está mais valendo a pena é você ficar de casa, assistir um jogo no barzinho com seus amigos, para tomar um negocinho e se estressar menos, né? Porque geralmente quando você bebe um negocinho, né, você fica um pouco embriagado, você meio que, perdeu, tá bom, ganhou, você comemora os outros, e é isso, vida que segue. Infelizmente é o que o Vasco tem proporcionado pra gente. Mas vamos focar aqui na vitória de hoje, espero que seja um bom jogo. Vou trazer aqui as informações do jogo que acontece hoje às 6h30 no Maracanã. O jogo vai ser exclusivo, se eu não me engano, da Prime Video, com narração de Galvão Bueno. Vou trazer aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, abrir a aba aqui. Tem uma aba que está falando sobre isso. Aqui. Vasco e Urubu. Terá narração de Galvão Bueno e comentários de Romário e Mauro Naves no Amazon Prime Video. Esse jogo acontece às 6h30 da noite no Maracanã. A Vasco TV deve fazer um pré-jogo aí a partir das 5 horas da tarde, talvez, com 5h30, não sei, mais ou menos, divulgando, trazendo as informações da semana do Vasco, né? Mas, antes de adentrar exclusivamente nesse clássico, vou trazer algumas outras informações que aconteceram ao longo da semana do nosso clube, né? Para deixar todo mundo atualizado. Você que acompanha aqui o canal, espero que você tenha um bom retorno aqui. Vou voltar a ser mais frequente, prometo, vou voltar a ser mais frequente, porque eu prometi isso tempos atrás no último vídeo, não concluí, não tive êxito nisso. Mas vamos lá. Vamos tratar aqui de Sul-Americana primeiro. Sul-Americana que já está rolando. O Vasco já vai para mais uma rodada na terça-feira contra o Lanús em São Januário. Jogo que acontece de noite, vai ter transmissão
desse jogo, se eu não me engano, do SBT, ao vivo. E os seus adversários no final de semana, nesse final de semana, perderam suas partidas. O Lanús joga hoje. Joga hoje ainda contra o Banfield pelo Campeonato Argentino. E o Puerto Cabello perdeu no venezuelano e permaneceu na quinta colocação por lá. E no peruano, o Melgar também perdeu, sofreu sua segunda derrota apenas e é o terceiro colocado do seu campeonato. O Vasco aí que vem de um empate contra o Melgar. Poderia ter... Acho que foi um empate? Não, ou foi vitória? Não, Puerto Cabello... Enfim, confere a tabela de classificação lá da Sul-Americana que você vai ver. Deixa eu pegar aqui a tabelinha aqui. Deixa eu trazer informação mais específica para vocês. Está aqui. Grupo G. O Vasco está no Grupo G com Lanús, Puerto Cabello e Melgar. O Vasco tem 4 pontos. Esses 4 pontos foi 3 pontos em cima do Puerto Cabello, em São Januário, e 1 ponto contra o Melgar lá no Peru. Esse jogo o Vasco poderia ter vencido. O Vasco estava ganhando bem. O placar, se eu não me engano, de 3-1. Deixou empatar no finalzinho, 3-3. Deu mole, quase tomou a virada ainda no final. Complicado esse jogo, mas vamos para essa rodada contra o Lanús aí. Jogo valendo a liderança, porque o Lanús é o líder do campeonato do Grupo G, com 4 pontos também, porém o saldo deles é 3. O nosso saldo é 1. 2 de saldo de diferença. E é um confronto direto. Dentro da nossa casa, temos que fazer valer o nosso mando e ganhar. Para assumir essa ponta, disparar 7 pontos, se distanciar do terceiro e quarto colocado, porque somente o líder do grupo avança diretamente e os melhores segundos colocados, que eu não sei quantos são. Então pode acontecer que o Vasco possa ficar em segundo, se classifique ou não. Então fica uma incógnita. E outro campeonato que já começou é a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que já avançou para a terceira fase, já ocorreu sorteio, já ocorreu mando de campo, horários, datas, tudo já estabelecido da terceira fase. E o Vasco enfrenta o Operário, lá do Paraná. O Vasco vai viajar lá para o Germano Kruger no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Quinta-feira o jogo acontece às 4 horas da tarde, primeiro jogo lá. E a volta acontece no dia 20 de maio, numa terça-feira, às 7 horas da noite, em São Januário. O que eu acho muita sacanagem também, né? Você botar um jogo grande de Copa do Brasil na terceira fase. Porra, numa terça-feira, 7 horas da noite. Horário do rush. Torcedor, porra, quero ver jogo do Vasco. Vou lá, vou presenciar. Porra, 7 horas da noite de uma terça-feira. Fica inconcebível pro torcedor comparecer. Mas o torcedor do Vasco é guerreiro, né? Sempre vai. Diferente do clássico hoje, que tá esvaziado, porque o preço tá salgado. R$ 120 o preço do ingresso, para você que não é sócio. Para você que é sócio, dependendo da sua categoria, tem o seu devido desconto, porém, mesmo assim, tá além do preço. Fica complicado. Pouco mais de 30 mil ingressos foram vendidos. A informação aqui do Vender Casagrande, do Twitter dele. A informação, um pouco mais de 30 mil vendidos para Vasco e Flamengo deste sábado. Por enquanto, pela baixa procura, o setor leste superior está fechado para diminuir o custo da operação do jogo. Nada mais justo, né? Tem que fechar mesmo. Mas isso tudo vem do preço do ingresso. A torcida do Flamengo no último jogo já não compareceu. No jogo contra o Juventude, que olha que eles golearam 6-0 contra o Juventude jogando no Maracanã. Mas também deu algo mais de 30 mil torcedores. O que geralmente a torcida do Flamengo no Maracanã, que eles jogam mais vezes lá por ser dono do consórcio, jogam para mais de 60 mil pessoas. Mas, porra, tá complicado. Para você ver. Se pro torcedor do Flamengo tá difícil você botar 60 mil, que olha que eles estão vindo de título pra cacete aí, numa história ganhando pra caramba aí desde 2019 pra cá, imagina pro Vasco, que tá cambaleando desde 2000. É difícil pra cacete. Mas enfim, vamos tratar agora dos relacionados do jogo. O Vasco que tem novidades nos relacionados, desfalques importantes para essa partida e espero que não interfiram para essa partida esses desfalques. Eu espero que o pessoal que está entrando aí na lista de relacionados consiga resolver o problema, que vai ser um jogo difícil, complicado. O Flamengo vem bem, é o líder do Campeonato Brasileiro até o momento, até essa quinta rodada aí que vai se iniciar. Se eu não me engano, 10 pontos. Acho que sim. Deixa eu pegar aqui a tabela de classificação. É isso, o Flamengo é o líder com 10 pontos e 9 de saldo. Diferença de 5 de saldo para o segundo colocado, Palmeiras, que também tem os mesmos 10 pontos. O Vasco ocupa a 7ª colocação com 6 pontos, porém um saldo negativo de -1. Por causa, né,
no último jogo que a gente perdeu para o Ceará. Tomamos 2 gols de Pedro Raul. Conseguimos tomar 2 gols de Pedro Raul. Não 1, 2. É difícil pra cacete ser Vasco, maluco. Aí, vou te contar. É difícil, é difícil. Mas enfim, a lista de relacionados ela tem algumas novidades, que são eles. O zagueiro Luiz Gustavo, da base. Ele foi relacionado novamente depois de um certo tempo, jogando ali pela categoria de base que ele tinha retornado. Jogando o Brasileiro, Sub-20, Carioca, Copas, os torneios da base. Tá retornando a lista de relacionados. Sforza, retornando a lista de relacionados também, junto com o Lucas Zucarello. Outro que estava na base, retornando a lista dos profissionais aí para esta partida, por causa também da série de desfalques que o Vasco está tendo por lesão, problemas familiares particulares, entre outras coisas mais. Lucas Zucarello. E aqui eu vou trazer para vocês os relacionados por completo do jogo. Teremos o retorno de Felipe Coutinho para essa partida, o mais importante, né? Porque é o nosso meio de criação, ele que vem numa crescente nessa temporada, ele que estava passando por um processo, né, de readaptação ao futebol brasileiro, que é mais puxado do que o futebol que ele estava jogando lá fora, né? Lá pela Arábia, lá porque eles cantam lá Catar, não sei. Porque eles jogavam lá uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Aqui é jogo quarta, domingo, terça, segunda, e 2, 3 jogos na semana. E para pegar o ritmo é difícil. Você tem que ter uma adaptação muito boa, ser bem regrado. E você vê lá o Neymar, né? Neymar é um jogador que deixa a desejar quanto à preparação dele, né? Os cuidados dele. E tá aí, vai indo para a terceira lesão no Santos em menos de meses, aí, de 2, 3 meses que ele tá no Santos. Difícil, né? Difícil. Mas vamos lá. Lista de relacionados. Alex Teixeira, Coutinho voltando, Daniel Fusato é o goleiro reserva, Garré, Hugo Moura, Jair voltando à lista de relacionado, ele que não foi relacionado no último jogo, João Vitor, meu Deus, João Vitor, vamos querer jogar bem, pelo amor de Deus, não inventa de fazer bobagem, Léo Jardim, Lloyd Augusto, que precisa apresentar um bom futebol, né, porque tá deixando a desejar, pela pompa que veio, né, por aquela live que ele fez falando que vai fazer acontecer contra o Flamengo. É hoje o dia, né? Vamos querer. É hoje o dia da alegria. Sábado de aleluia. Espero gritar aleluia ao final desse jogo. Lucas Piton, Lucas Freitas, Luiz Gustavo da base, Matheus Cocão, Nuno, nosso português, que, porra, contratamos alguém que joga bola de verdade. Porra, caraca. Pablo, que é da base também. Paulinho, o mesmo. Paulo Henrique, que é o jogador que eu tenho algumas críticas e alguns elogios, porque ou ele é 8 ou ele é 80, né? Ou ele faz uma partida espetacular, destruindo o jogo, acabando, jogando muito, ou ele faz aquela partida miserável, fazendo tudo de merda que é possível na partida. Espero que hoje ele faça a espetacular. Puma Rodrigues, Ryan, pode ser titular nessa partida. Souza, meu Deus, não sei o que esse cara tá fazendo no Vasco, ele, Alex Teixeira ainda. Mas enfim, Verrete, Vitor Luiz e Zucarello. Esses são os relacionados para a partida de daqui a pouquinho. Daqui 2h30 começa essa partida. Estou fazendo esse vídeo mais ou menos em cima da hora aí, correndo aqui para divulgar para vocês. E o provável time titular do Vasco será o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita e Piton na esquerda. A zaga formada por João Vitor e Lucas Freitas. Lucas Freitas substituindo o Maurício Lemos porque está lesionado, fraturou a costela. Como só Deus sabe. Difícil, né? Complicado. A continuação da escalação com Hugo Moura, Jair. Pode ser que o Ryan entre na vaga do Tietê. E Coutinho. O Nuno Moura e o Verrete. Nosso centroavante, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 4 gols. Fazendo gol à torta direita em todas as competições. Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro. Se inventar competição, ele faz gol de cabeça. Ele no alto é o jogador que tem mais gols de cabeça no mundo na temporada de 2025, tá? Só para deixar registrado. E essa informação do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT, ele que divulgou a escalação do Vasco, provável escalação do Vasco, né, no Twitter. Pode ser que ocorra alguma mudança ou outra, vai depender do Carille. E seu Carille, pelo amor de Deus, é difícil, a gente sabe. A torcida do Vasco tem uma implicância com você. Eu tenho implicância com você, mas pelo amor de Deus, esquece isso hoje. Treina o time tranquilo, tenta botar o seu melhor em campo ali para orientar os seus jogadores, substituições pensadas,
não inventa moda, não faça besteira, não dê entrevista falando besteira, para você botar uma pressão maior ainda do que já está sobre os seus ombros. Então, vamos lá. Hoje é o dia da gente conseguir finalmente voltar à fase das vitórias contra o Flamengo, que há tempos atrás a gente empacou 9 jogos seguidos sem perder para eles, na época de Eurico Miranda, Nenê e companhia. E espero que o Vasco possa dar uma arrancada para iniciar uma nova sequência aí em cima da mulambada, que o Vasco está precisando muito de uma sequência em jogos grandes, assim. Não ganhar um jogo pequeno, jogo médio, ganhar um jogo grande, para dar moral para a sequência da competição do Brasileiro e para as demais competições, Copa do Brasil e Sul-Americana, que o Vasco ainda tem nesta temporada de fase de grupo e terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo, vou trazer algumas informações aqui para quem quer saber, né? O Flamengo, provável escalação deve vir com Rossi, Léo Ortiz e Danilo na zaga, o Wesley na direita e Ayrton Lucas retornando à lateral esquerda, ele que estava vindo, se eu não me engano, de lesão, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta formando o meio. Gerson, Bruno Henrique e Michael avançados mais para frente ali no Flamengo. O Bruno Henrique, que está sendo investigado pela Polícia Federal por manipulação de apostas esportivas, né? Foi pego no celular dele algumas mensagens suspeitas. A gente trata da presunção de inocência, né? Como diz a Constituição, mas ele vai ser investigado. E o STJD também está analisando, está vendo a coisa, afastado, porque está esperando uma investigação mais aprofundada da Polícia Federal para saber o que vai ser feito nesse caso do Bruno Henrique. Que está no mesmo caso lá do Paquetá, né? Que também é cria do Flamengo e está envolvido com um negócio de manipulação de cartão amarelo, que ele, segundo o que está sendo investigado, ele tomou um cartão amarelo forçado contra o Santos em 2023 para que pudesse favorecer alguns familiares a ganhar algumas apostas esportivas em algumas determinadas casas de apostas. Então, vamos ficar de olho. E os desfalques do Flamengo são Alexandro, desfalque por lesão na coxa esquerda, e Vinha, desfalque por joelho direito dele está lesionado. Pendurados do Flamengo, De La Cruz e Pulgar. Pendurados do Vasco são Jair e Hugo Moura. O Vasco que tem mais alguns outros desfalques, que são Payet, por dores no joelho. O Tietê está com problemas familiares, que é o filho dele, né, que está passando por alguns probleminhas de saúde, recém-nascido. David se recupera de lesão ligamentar no cruzado anterior do joelho esquerdo. Estrela em transição para o campo depois de uma cirurgia. E o Maurício Lemos, que eu falei, fratura na costela, que faço nem ideia como esse cara conseguiu uma porra de uma fratura. Esse cara tá difícil ter uma sequência no Vasco, né? É difícil ser Vasco hoje em dia. E é isso. As informações que eu tinha para trazer do Vasco eram basicamente essas. Jogo da Sul-Americana, jogo da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, principalmente daqui a pouco às 6h30. Relembrando para todos vocês, jogo exclusivo da Amazon Prime Video, narração de Galvão Bueno no Maracanã, 6h30 da noite, Vasco e Flamengo. Mando de campo do Vasco, mesmo que o Vasco quisesse mandar em São Januário, não pode, que o BEP também determinou que não pode, né? O governador tá com preguiça, né? O BEP tá com preguiça de trabalhar. Diz eles que não tem capacidade de oferecer a segurança, o jogo sendo em São Januário, sendo que só teria 2.000 torcedores do Flamengo lá. Mas eles são capazes de segurar 30 mil, 15 mil de cada no Maracanã. Tá certo. Vou falar o quê, né? É isso. Você que gosta aqui do canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu likezinho, comenta uma crítica, uma sugestão, uma opinião, uma brincadeira, desde que seja saudável, que não ofenda ninguém, né? A gente aceita, a gente ri até junto, brinca junto. Compartilhe o máximo que puder para divulgar esse vídeo e ajudar o canal a crescer cada vez mais. E espero vir fazer um pós-jogo aqui com uma vitória do nosso Vasco, se Deus quiser. Alô, Carilli? É hoje, é o sábado de aleluia, hein? Pelo amor de Deus. Fui, rapaziada. Até mais. Atenção, vascaínos, a vasculhada! Tudo! Como é que é?